nos alegrar, a encher de alegria, portanto, a celebrar mais uma festa que a igreja nos propõe. A festa da apresentação de Jesus. Passado os 40 dias do seu nascimento, hoje, portanto, Jesus é apresentado no templo. E essa festa nos vem apresentar a entrega total de Cristo, desde os primeiros momentos da sua vida. Com 40 dias, Jesus já foi entregue a Deus, porque veio de Deus. E ao mesmo tempo, essa festa de hoje nos convida a colocar também a nossa vida nas mãos de Deus, a colocar as nossas vidas, a fazer da nossa existência um dom de amor, um dom de serviço, um dom de entrega aos projetos de Deus. A primeira leitura que nós ouvimos, profeta Malaquias. O profeta começa a primeira leitura já avisando a chegada do dia do Senhor, o dia em que Deus vai descer ao encontro do povo. E quando Deus vem ao encontro do povo, Ele vai eliminar todo o egoísmo, toda a injustiça, vai eliminar toda a situação de pecado. E diz a leitura que o próprio Deus vai purificar o coração do seu povo, e assim vai inaugurar um tempo novo. O nome Malaquias quer dizer aquele que traz a mensagem, meu mensageiro, aquele que anuncia a chegada desse tempo novo. O livro que foi escrito mais ou menos 480 anos antes de Cristo, depois que o povo de Deus já havia feito aquela experiência negativa do exílio na Babilônia, quando Nabucodonosor invade Jerusalém e deporta o povo de Deus e destrói totalmente a cidade. Então esse texto é escrito depois dessa época sombria na história do povo de Deus, quando estão reconstruindo de novo a cidade. O templo já havia sido totalmente reconstruído, só que a vida funcionava de maneira muito precária, e isso incomodava muito o profeta. E ele dizia: nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. E uma das grandes preocupações do profeta não era outro senão com a pureza dos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes na época de Jesus? Ou melhor, antes de Jesus, quem eram os sacerdotes? Senão aqueles que eram intermediários entre Deus e o povo, aqueles que recolhiam as oferendas do povo, aqueles que recolhiam as preces do povo e apresentavam a Deus. Essa era a função do sacerdote: recolher tudo que o povo trazia e apresentar a Deus. Só que se a vida estava sendo levada de qualquer jeito, isso refletia no culto também. Os sacerdotes começaram a viver de qualquer jeito. Aí o profeta vem dizer: se continuar desse jeito, estamos correndo risco de experimentar toda aquela situação de morte de novo, porque estamos sendo infiéis a Deus. Vamos experimentar de novo a infelicidade. Portanto, o profeta vem convidar a redescobrir o entusiasmo pelas coisas de Deus, a colocar de novo a esperança em Deus, a redescobrir que sem Deus não dá para seguir. Gente do céu, quando a gente duvida do amor de Deus, a gente começa a empurrar as coisas com a barriga, a gente começa a fazer de qualquer jeito, a gente reza de qualquer jeito, a gente trabalha de qualquer jeito, a gente cuida da família de qualquer jeito. Que coisa mais triste quando a gente olha para o nosso mundo e percebe que o mundo está vivendo de qualquer jeito, que os valores da família já foram colocados de escanteio. Portanto, estamos entrando nessa de afastarmos de Deus, de fazer da nossa vida uma vida vivida de qualquer jeito. Então o texto dessa primeira leitura vem dizer que
Deus vai colocar a ordem de novo. Deus vai estabelecer a ordem de novo. Por isso vai chegar o dia do Senhor, que anuncia o profeta Malaquias. E esse dia vem exatamente depois do anúncio de um profeta, aquele que vem para preparar o caminho. E o resultado dessa chegada, desse dia do Senhor, nós encontramos a resposta na própria leitura: será um povo purificado. Versículos 2: ele é como o fogo da forja, ou melhor, como o fogo da fornalha, como a barrela dos lavadeiros. Talvez os mais novos não saibam o que é barrela, mas os mais antigos eu acredito que saibam. Aquele líquido que sai do vegetal em cinzas, que usa para fazer o sabão, para deixar a roupa branca. Em Minas tem muito disso. Coloca lá a cinza do vegetal, coloca a água, aquele líquido que sai de dentro é usado para fazer o sabão, que se chama barrela. Portanto, aquilo que ajuda a purificar, ajuda a tornar branco uma coisa encardida. Esse dia será como a barrela dos lavadeiros, e está a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi, e refinará como o ouro e como prata. Aí sim, eles poderão fazer oferendas justas ao Senhor. Traduzindo esse texto, como é que eu vou fazer uma oferenda a Deus, se eu ainda não estou purificado? Como é que eu vou me aproximar do Deus, se eu ainda não estou purificado? Se a minha vida ainda é uma vida petrificada? Se eu não sou capaz sequer de perdoar uma ofensa cometida há 10, 20, 30, 40 anos atrás? Se eu não sou capaz de perdoar alguém que convive comigo dentro da minha casa? Gente do céu, não transforme a religião numa comunidade de hipócritas, de fingidos. Nós não podemos transformar a nossa religião nisso. Nós precisamos estar purificados. E essa purificação se dá a partir do momento que eu deixo Cristo percorrer a minha vida, que eu deixo Cristo entrar na minha história, que eu deixo Cristo fazer história a partir do encontro que eu tenho com Ele. Senão a nossa comunidade não caminha, senão nós vamos continuar ficando com as nossas roupas encardidas, com as nossas roupas sujas. Deus quer que nos purifiquemos para depois nos apresentar diante dele, limpos, despojados de tudo aquilo que suja a nossa história. A arrogância, a fofoca, a falta de perdão, o coração de pedra, o coração insensível, a falta de solidariedade, tudo isso nos torna impuros diante de Deus. Por isso, a palavra de Deus vem nos convidar, nessa primeira leitura, a experimentar tudo isso. E as quatro últimas linhas da nossa primeira leitura, nós vamos constatar: será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá, a oferenda de Jerusalém, como nos primeiros tempos, nos anos antigos. Uma vez purificados, aí sim, tudo aquilo que trouxermos a Deus será aceito. E aqui o padre não está falando de coisas materiais. A nossa vida, muitas vezes marcadas por dor, por sofrimento, colocadas diante de Deus, se transformam e aceitam pelo próprio Deus. Depois nós temos a segunda leitura, carta aos Hebreus, um texto escrito mais ou menos no ano 70 da nossa era. Eu estou olhando aqui porque na faculdade eu aprendi que essa carta não é de São Paulo, mas aqui está falando que é de São Paulo, então vamos trabalhar como se fosse de São Paulo. E quando Paulo escreve para uma comunidade que também está desanimada. Anos 70 da nossa era, a igreja já começava a ser perseguida. Então a comunidade estava desanimada, estava perdendo a esperança, estava perdendo a fé, porque estava exposta à perseguição. E nós sabemos que quem vive num ambiente hostil à fé
está sujeito, muitas vezes, a perder a esperança. Estava acontecendo isso com essa comunidade. E eu me perguntava ao longo dessa semana, por que é que tem tantos jovens que tratam a igreja com uma certa hostilidade? Por que é que tem tantos jovens que tiram as suas roupas e invadem catedrais para dizer que não concordam? Por que é que tem tantos jovens que criticam os nossos documentos? É engraçado que a igreja, quando escreve, ela escreve para os seus seguidores, ela não escreve para quem não quer segui-la. Por que é que nós tratamos, por que é que muitas pessoas tratam a igreja com uma certa hostilidade? Nós podemos concluir que, devido ao ambiente em que vivem, devido aos relacionamentos que têm, um pai que, ao invés de ficar em casa com sua família, passa horas e horas no bar bebendo, jogando, será que tem fé para colocar dentro de casa? Uma mãe que fica horas e horas navegando na internet, procurando porcarias, será que tem alguma coisa sólida para colocar dentro de casa? Um filho que fica, muitas vezes, noites e noites, perambulando pelas ruas da cidade, atrás de droga, atrás de favores sexuais, será que tem alguma coisa de fé? Nós estamos criando pequenos monstros da nossa sociedade. Quando nós não damos testemunho da nossa fé, quando nós cruzamos os braços diante do grande mistério que é o Deus feito homem que vem morar no nosso meio, portanto, que nos empurra para testemunhar esse amor no meio da sociedade, e muitas vezes a gente cruza os braços, não é comigo, não é da minha ossada, vamos deixar para lá. Esse tipo de cristão gordo que Deus vomita, ou sejamos quentes ou frios. E esse ambiente de hostilidade em que vivia a comunidade da segunda leitura, Paulo é obrigado a escrever para essa comunidade para estimular a fé desse povo. E Paulo vem dizer: vamos olhar para Cristo, o sacerdote da nova aliança, aquele que faz a mediação entre Deus e os homens. Agora que tem mais uma pergunta que nós podemos fazer para deixar o resto dos nossos cabelos brancos. Por que é que Deus precisa de um mediador? Paulo vem apresentar Jesus como sendo o mediador entre Deus e os homens, mas Deus precisa de mediador, gente. Deus tem um plano, e o plano de Deus não é outra coisa senão renovar toda a humanidade, fazer nascer um homem novo, de acordo com São João, fazer nascer um homem renovado, um homem capaz de superar as condições de pecado, um homem capaz de se despir do orgulho, de se despir dos preconceitos, de se despir da autossuficiência, do egoísmo. Foi por isso que Cristo se encarnou. Atenção, gente, Cristo encarnou, não reencarnou, como andam dizendo por aí. Foi por isso que Cristo veio ao nosso encontro. Jesus nasceu no meio de nós, se vestiu de humano, conheceu nossas fraquezas, conheceu nossas dores, nossas limitações. Quando Jesus se torna homem, ele se faz nosso irmão. E ao se fazer nosso irmão, ele nos coloca na família divina. É por isso que nós somos chamados filhos de Deus. E nós somos, diz São Paulo. Mas essa condição de filhos exige de nós a superação de certas coisas. A superação de tudo aquilo que em nós é frágil. De tudo aquilo que em nós está sujeito à corrupção, está sujeito à fragilidade. Para sermos filhos de Deus, portanto, é preciso eliminar todas essas tendências que existem dentro de nós. E a morte de Jesus foi o ponto alto dessa história de amor. Essa história que Deus quis viver comigo, quis viver com cada um de nós. Quando a gente olha para a cruz, nós encontramos ali um Deus apaixonado, um Deus que nos ama incondicionalmente, independentemente daquilo que eu possa oferecer para Ele. Um Deus que nos ama com um
ilimitado. Olhar para a cruz hoje é se solidarizar-se com aqueles que ainda são crucificados pelo mundo, com aqueles que sofrem violência, com aqueles que são explorados, com aqueles que são excluídos, com aqueles jovens que têm as suas vidas ceifadas pelo tráfico de drogas, pelo tráfico de órgãos, pelo tráfico de pessoas. Olhar para a cruz de Cristo hoje é lutar para evitar que homens continuem crucificando homens. E por fim, o nosso Evangelho de hoje, capítulo 2 do Evangelho de São Lucas. Lucas vem falar um pouquinho da festa que nós estamos celebrando hoje, a festa da apresentação de Jesus, lá no templo de Jerusalém. Que segundo a lei de Moisés, todo homem, todo primogênito, todo primeiro filho, tanto de homens como de animais, pertenciam a Deus, portanto deveriam ser entregues a Deus. Nós podemos constatar isso lá no livro do Êxodo, no capítulo 13. E de acordo com o livro do Levítico, que é 3 livros para frente do livro do Êxodo, 40 dias após o nascimento de uma criança, esse deveria ser apresentado no templo e a mãe dessa criança deveria ser purificada. Porque, para o judeu, a mulher grávida que dá à luz, ela se torna impura. E todo mundo que toca ou se aproxima dessa mulher também se torna impuro. Portanto, ela precisava se purificar. Maria precisava fazer esse ritual. E aquelas mulheres que tinham condições financeiras um pouco mais elevadas, compravam uma ovelha ou compravam um boi e iam lá no templo e ofereciam em sacrifício. Aquelas que não tinham condições, compravam pombinhas, rolinhas e iam lá no templo oferecer. E diz o Evangelho que Maria levou um casal, ou de rolinhas ou de pombinhas, não fala, mas para dizer que Maria e José eram pobres, não tinham condições de comprar uma ovelha para oferecer em sacrifício. E lá no templo encontram 2 anciãos, Simeão e Ana, que apresentam Jesus como sendo o Messias, como sendo o libertador, como sendo aquele que vai conduzir o seu povo para a liberdade. E o Evangelho termina dizendo que Jesus crescia em sabedoria, em idade, em graça de Deus. Que coisa bonita esse Evangelho de hoje, gente. Quantas pessoas envolvidas nessa cena: Jesus, Maria, José, Simeão, Ana, todos, diz o Evangelho, movidos pelo Espírito Santo. Simeão e Ana gastaram as suas vidas anunciando a esperança, gastaram as suas vidas falando das coisas de Deus, proclamando as maravilhas que Deus havia realizado no meio do seu povo. E hoje nós também somos convidados, a exemplo desses 2, a gastar as nossas vidas com as coisas de Deus, a semear esperança onde não há esperança, a semear amor onde não há amor, a semear solidariedade onde não há solidariedade, na certeza de que os frutos colhidos dessa nossa semeadura são obras do Espírito Santo. É Ele que conduz a nossa igreja, é Ele que nos dá força para continuarmos navegando nesse grande mar que é o mundo. O que seria de nós se não fosse o sopro do Espírito Santo nas nossas vidas, nos impulsionando, nos empurrando, nos apontando caminhos diferentes, renovando os ares da nossa igreja? Por isso, peça ao Espírito Santo que, como Ana e Simeão, a sua vida possa também ser uma vida voltada para as coisas de Deus, semeando a esperança nesse mundo que cada vez mais caminha para a falta de esperança, para a falta de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.